Cuidado! Assim como Satanás enganou os anjos dos céus, os falsos profetas também continuam a te enganar. Uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus tem por obrigação de salvar o pecador. Não caiam nesta lorota. É mentira do diabo. Seu irmão em Cristo, Mauro Souza. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Como é que tá vocês? Tudo bem? Vamos bater um papo hoje da palavra, falando sobre a nova doutrina, né? Que está surgindo no Brasil. Surgindo não, já surgiu no Brasil. Que você não precisa fazer mais nada. Aceitou Jesus, você pode ficar tranquilo, que você não perde mais a salvação. Esse tipo de conversa, né? Esses ensinamentos, meus irmãos, eles são, vamos dizer assim, malignos. Operador Mauro, por que seria maligno um ensinamento desse? Porque se Jesus já morreu para nos salvar, então não tiraria o mérito de Cristo, não estaria enfraquecendo Jesus? Que Jesus não teria poder de nos salvar, que Jesus não teria poder de salvar um drogado, uma prostituta. A Bíblia fala que tem coisas que Deus não pode fazer. Mas o que é isso, cooperador? Tem coisas que Deus não pode fazer? Sim. Deus, ele é o Deus do impossível, né? Ele pode fazer tudo. Mas existem coisas que Deus não pode fazer. Você quer um exemplo? Salvar Lúcifer. Deus não pode mais salvar Lúcifer. Porque o martelo já foi batido, já foi decretado. O juiz já bateu o martelo. Satanás não tem mais salvação. Então é coisas que Deus não pode mais fazer. É mudar a sua palavra e o seu decreto. Decretos de juízo. Existem coisas da Bíblia que Deus voltou atrás. A Bíblia, ela é um livro de contradições na mente daqueles que não têm o entendimento do Espírito. Se você ler a Bíblia Sagrada, mas não tiver o discernimento do Espírito, você fica confuso. Porque a Bíblia diz que Deus não cansa, nem se fatiga. Lá no livro de Gênesis fala que ele descansou, já no livro de Isaías fala que ele não se cansa, não se fatiga. E que bagunça, que confusão é essa? Não existe confusão nenhuma. Não existe confusão nenhuma. A Bíblia, ela é um livro espiritual e de entendimento da mente daqueles que nasceram de novo. O novo nascimento que Jesus falou. A Bíblia não tem contradição na cabeça de ninguém, né? Quando eu falo ninguém, eu estou me referindo às pessoas que não vão compreender as Escrituras. Porque a Bíblia, para quem tem o Espírito Santo e para quem nasceu de novo, é um livro simples de compreender. Para quem nasceu de novo, né? Onde eu quero chegar? Pois bem, esta doutrina que não precisa fazer mais nada, ela é uma doutrina maligna. Por quê? Porque traz um certo conforto na vida das pessoas. Quem não quer viver no conforto? Jesus, vamos trazer para a Bíblia o que está escrito. Jesus veio dar vida e vida com abundância. Beleza, né? Veio para os famintos, veio para o órfão, para a viúva, veio tirar da prisão um povo cativo, né, das trevas para a sua maravilhosa luz, beleza. Então, se for dessa maneira, ninguém se perderá. Ninguém se perderá. Porque se Jesus já fez tudo, eu não preciso mais me preocupar com nada. Jesus tem a obrigação de me salvar, né? Tem a obrigação de salvar quem quer que seja. Então, um evangelho desse é um mar de rosa. Um evangelho desse é ganhar na Mega Sena 350 vezes, 350 milhões. Se deu para entender. Já é o céu aqui na terra. Aqui não tem dificuldade nenhuma. Então, para que céu? Se Jesus já fez tudo, eu não preciso me preocupar com mais nada. Então, um evangelho desse é um evangelho diabólico. Não é um evangelho satânico, né? Porque o pai da mentira é o diabo, né? Assim como ele enganou a terça parte dos anjos, ele está enganando agora
com essas heresias. Se não precisa fazer mais nada, então vivamos, comamos, bebamos, se prostituamos. Jesus, ele tem obrigação de nos salvar. Então não precisa me preocupar com nada. Então não precisa nem eu congregar, não precisa eu fazer sacrifício nenhum. É só se balançar numa rede, tomar um uísque, tomar um vinho, como muitos tomam, dizem que não é pecado, alguns falsos mestres da plataforma aí. É bom, assim é um evangelho desse, quem não quer um evangelho desse é muito maravilhoso. Eu aceito Jesus e não tenho obrigação nenhuma de me esforçar, não preciso mais orar, não preciso fazer mais nada, já estou salvo. Salvo uma vez, salvo para sempre, já estou salvo. Eu vou me esforçar para quê? Né? Por que cooperador? E por que é diabólico? Porque contraria as escrituras. Jesus não falou isso, não. Vamos para a palavra de Jesus? Né? A mentira dos salvos, uma vez salvo para sempre, é mentira. Vamos para as palavras de Cristo? Mas não vamos tirar só alguns textos que me favorecem, que favorecem a minha carne, os meus desejos. Porque se você contrariar o desejo deles, eles querem viver uma vida boa, o céu aqui na terra. E não foi isso que Deus prometeu. Se eu disser para a prostituta que ela tem que deixar a vida fácil dela, eu serei um matador de almas, um falso profeta. Se eu não falar para o gay que ele precisa se converter e deixar o homossexualismo, eu serei um falso profeta. Se eu não disser para a lésbica, ou para o ladrão, ou para o assassino, enfim, todo pecado para Deus leva ao inferno. Mas se eu não falar isso, é isso que a minha carne quer ouvir. É isso que a carne do pecador quer ouvir. Bonança, regalia, amor, prosperidade, evangelho sem renúncia, sem dificuldade. Assim é bom demais. Se for assim, daqui a pouco eu vou ter um baile aqui, eu vou no baile tomar uma cerveja, dançar um forró, trair minha mulher. Jesus, depois, quando eu estiver morrendo, ele vai lá e me resgata. Porque não preciso fazer mais nada. Estou salvo. Salvo para sempre. Jesus tem por obrigação, Jesus não tem obrigação de salvar ninguém. Não. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus falou, me aceite, se balance dentro de uma rede aí, continue na vida que você está, e no final da tua vida eu vou te salvar. Não foi isso que Jesus falou. Isso é pregação de demônio. Salvo uma vez, salvo para sempre, é pregação de demônio. Né? Ah, mas a fé, Jesus, a salvação é pela graça, é pela graça. A salvação é pela graça. Jesus não vai salvar quem morrer na prática do pecado, não. Jesus não tem por obrigação de salvar ninguém. Ele já fez a parte dele. A obrigação que Jesus tinha foi obedecer à ordem do Pai, que foi morrer na cruz. Para salvar quem? Salvar os arrependidos. Jesus só vai salvar quem verdadeiramente se arrepende dos seus pecados. Esse negócio de salvo uma vez, eu sou salvo uma vez, salvo para sempre. Então, os pregadores que ensinam assim, eles são pregadores enviados pelo diabo. Não foi Deus que levantou esses pregadores. E aqui na plataforma, aqui no YouTube, está assim desses pregadores. Do salvo uma vez, salvo para sempre. Essa doutrina aí é satânica. É diabólica. Não é de Deus, não. Né? Então, o camarada está no adultério, mas ele está salvo. O camarada está na prostituição, ele está salvo, porque ele aceitou Jesus, então vai se preocupar para quê? Eu vou ficar à vontade, eu vou viver a minha vida, e quando eu estiver perto de morrer, Jesus vem lá, manda um anjo e me leva para o céu. Entendeu? É doutrina de demônio. Né? Salvo uma vez, salvo para sempre, não existe isso aí. Quem inventou isso aí veio do coração de Lúcifer, não foi do coração de Jesus. Jesus disse, olha, os da torre de Siloé. A torre caiu, matou muitos que estavam na torre de Siloé. Jesus falou assim, olha, eles estão salvos, salvei tudinho. Jesus não falou que estavam salvos. Jesus disse, olha, se vocês, igual modo, não se arrependem, vocês pensam que os da torre de Siloé que morreram são mais pecadores do que todos?
tadinhos, aí foi o castigo de Deus porque eles são pecadores. De maneira nenhuma. Assim eu vos digo de igual modo, se não se arrependerem, vós também morrerão, né? Os pregadores do vinho, que diz que pode tomar o vinho, se não se arrependerem, de tal modo morrerão, né? E para aqueles que ensinam essas doutrinas de Satanás, o preço será muito maior. Jesus diz, não queirais ser mestre, porque sofreis muito pior o juízo sobre esses tais, né? Tanto aquele que ensina, como aqueles que estão levando as almas para o abismo, a cobrança será muito maior. Entendeu? Então, quem é inteligente vai saber discernir. Agora, se eu tenho vontade de fazer uma coisa, se aquele pregador está trazendo uma mensagem que está, opa, essa que eu quero, é o churrasco que eu quero ouvir, opa, essa pregação é para mim. Por quê? Porque eu gosto de fazer aquilo, aí é totalmente diferente. Mas você incluir, dizer que Deus concorda com aquilo ali, você está sendo uma nécia, você está sendo um louco, você está sendo um retardado mental, porque você vai ser condenado. Agora, se você quer viver uma vida fora do Evangelho, é beleza. Talvez Deus tenha até muito mais misericórdia de você do que você está dentro do Evangelho, fazendo as pessoas tropeçarem e irem para o caminho da perdição. Se você, eu não sou nada contra quem toma seu vinho ou seu uísque, mas tome fora da igreja. Se desvie, encoste a Bíblia para um lado, né? Olha, vou passar um tempo no mundão aí, servindo o diabo, passar 10, 15 anos. Beleza, mas não fique enganando dentro das igrejas, dentro da igreja, pregando aquilo que Deus nos mandou pregar, porque a sua condenação, a minha condenação será muito maior. É a artimanha que Satanás colocou para enganar as almas, né? Porque o diabo, ele sabe como enganar as almas, né? Então, onde não tem arrependimento, não tem salvação, né? Onde não tem a pregação, Jesus falou, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que foi que os profetas pregaram? Arrependimento, né? Então, sem arrependimento não tem salvação para ninguém. Salvo uma vez, salvo para sempre, que Jesus vai lhe salvar, tem a obrigação de lhe salvar, é doutrina do diabo, é mentira dos falsos profetas. Se gostaram do conteúdo, se inscreva, seu irmão em Cristo, Mauro Souza. Deixe seu like também, tá? Para o YouTube divulgar esse canal. Deus abençoe.